Fala, fiel! No vídeo de hoje vamos atualizar vocês sobre os desfalques do Corinthians para a próxima partida e comentar sobre as condições do gramado no último jogo contra a Ponte Preta que ocorreu no estádio Moisés Lucarelli. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora acompanhar o vídeo. O Corinthians venceu 4 jogos, venceu Bragantino, Red Bull Bragantino, na estreia na competição, venceu a equipe do Velo Clube de Rio Claro, na Neoquímica Arena, venceu a equipe do Água Santa, venceu a Ponte Preta ontem com gol do Thales Magno e perdeu para o São Paulo, a única derrota do Corinthians dentro do Campeonato Paulista. O Corinthians está com 12 pontos ganhos, o mesmo número de pontos do Mirassol, que é o adversário do Corinthians no grupo. Mas o Mirassol tem mais gols do que o Corinthians, leva vantagem no critério de desempate, o saldo de gols. Por isso o Corinthians é o segundo colocado do grupo neste momento. Se o campeonato terminasse hoje, o Corinthians jogaria contra o Mirassol fora de casa. Mas ainda tem muito campeonato pela frente. São 12 rodadas para terminar o campeonato nesta fase de classificação. Bom, o Corinthians ontem colocou em campo um time misto, quase todo reserva, com exceção do Yuri Alberto, do Igor Coronado, que tem sido titular do time, o Thales Magno, que é uma espécie de 12º titular da equipe. Aliás, ele disse ontem que está brigando para ser titular desse time do Corinthians. O Thales Magno tem sido o destaque do Corinthians no campeonato até então. Marcou 3 gols em 5 jogos com a camisa do Corinthians, tem sido decisivo, tem sido protagonista jogando com a camisa do Corinthians, o Thales Magno. Mas vai desfalcar o Corinthians no jogo do próximo sábado contra o Noroeste, porque o Thales Magno vai ter que viajar aos Estados Unidos para resolver a questão do visto de trabalho. Ele vai ficar 2 dias fora do Brasil. Ele tem contrato com o Corinthians até o dia 30 de junho, até o meio do ano, portanto. Pertence ao New York City, com quem tem contrato válido até o fim de dezembro de 2027. E caso o empréstimo não seja renovado com o clube do Parque São Jorge, com o Corinthians, o Thales Magno vai ter que ter o visto de trabalho nos Estados Unidos para poder jogar pelo New York City. Então é isso que ele vai resolver lá, a questão do visto de trabalho. Mas vai ficar 2 dias apenas fora do Brasil, vai bater nos Estados Unidos e voltar, apenas para assinar um documento, para resolver essa questão burocrática do visto de trabalho, e estará à disposição do Corinthians, principalmente no clássico contra o Palmeiras. O Corinthians joga sábado contra o Noroeste, na segunda-feira ele joga contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte, e aí eu não sei se vai dar tempo do Thales Magno jogar, justamente por causa desta viagem, mas na quinta-feira o Corinthians joga contra o Noroeste. Aliás, perdão, na quinta-feira o Corinthians joga contra o Palmeiras no Allianz Parque. E aí o Thales Magno vai com certeza estar à disposição do Corinthians para esta partida. O Corinthians que tenta prorrogar o contrato do Thales Magno com o New York City. Se não conseguir prorrogar o contrato com o New York City, o Corinthians vai ter que pagar 13 milhões e meio de dólares para ter o jogador em definitivo. E é um dinheiro que o Corinthians não dispõe nesse momento. O Corinthians não tem dinheiro em caixa para fazer novas contratações. O presidente Augusto Melo falou sobre isso, que o Corinthians não tem dinheiro em caixa para trazer reforços. Então, o Corinthians adotou como estratégia renovar os contratos dos seus principais jogadores. Renovou o contrato com o Breno Bidon, com o Hugo Souza, com o Romero, entre outros jogadores. Então o Corinthians tenta também renovar o contrato de empréstimo com o Thales Magno por mais uma temporada, pelo menos por mais uma temporada. E já está conversando, já faz um tempo, com o New York City nesse sentido. Para comprar em definitivo, são 13 milhões e meio de dólares. É muito dinheiro e o Corinthians não tem esse dinheiro para comprar o atacante Thales Magno em definitivo. Tomara o Corinthians consiga
contratá-lo, pelo menos por empréstimo, prorrogando o empréstimo. Você acha que o Thales Magno deveria ser titular do Corinthians? Né? Mas no lugar de quem? Porque com o time completo fica difícil ganhar uma posição, né? Com o Memphis, com o Yuri Alberto, com o Garro na hora que voltar no time. Ou será que de repente tira um volante? Porque o Corinthians joga com 3 volantes, né? Tira um volante para jogar o Thales Magno. Bom, é uma opção que pode ser adotada pelo técnico Ramon Dias. Deixe o seu comentário aqui no canal do Sereta, eu leio todos os comentários, quero saber o que você acha a respeito da escalação do Corinthians. Bom, se o Thales Magno será desfalque contra o Noroeste, quem está perto de voltar ao Corinthians é o Rodrigo Garro. Rodrigo Garro já está em fase final da recuperação da contusão no joelho. O Emiliano Dias confirmou esta informação. Tá fazendo falta, não quis cravar uma data para ele retornar à equipe do Corinthians. Mas a informação é que ele deve retornar no dia 9 de fevereiro, que é um domingo, contra o São Bernardo. Existe a possibilidade dele voltar. O Corinthians joga contra o Palmeiras na próxima quinta-feira e aí no próximo domingo contra o São Bernardo já existiria a possibilidade do Rodrigo Garro retornar à equipe do Corinthians. Ele está sendo preparado mesmo para o jogo da Libertadores da América contra a Universidade Central da Venezuela, que é o jogo que vai ser realizado no dia 19 de fevereiro. Mas é claro que é importante que ele volte antes ao time do Corinthians para readquirir o ritmo de jogo, né? Então o Rodrigo Garro está sendo cuidado com todo... está sendo tratado com todo cuidado pelo time do Corinthians para voltar sarado de vez, recuperado de vez desta lesão no joelho. E não é uma lesão grave, mas precisa ser tratada. Bom, para o jogo de sábado contra o Noroeste, ainda visando o revezamento, né? O técnico Ramon Dias e o Emiliano Dias deixaram claro que o Corinthians vai continuar fazendo o revezamento entre jogadores titulares e jogadores reservas, né? Vai continuar fazendo esse revezamento porque é muito jogo. É um jogo atrás do outro, principalmente nesta fase de classificação do Campeonato Paulista. Tem aí a pré-Libertadores que vai chegar para o Corinthians jogar e não tem como colocar os titulares para jogar em todos os jogos sob o risco de machucar algum jogador. No último jogo contra a Ponte Preta, realizado no estádio Moisés Lucarelli, as condições do gramado foram severamente afetadas pelas chuvas que atingiram Campinas. O campo apresentava diversas poças d'água, tornando a prática de futebol extremamente difícil. O auxiliar técnico Emiliano Dias criticou a decisão de prosseguir com a partida nessas condições, afirmando que corremos um risco muito grande. Apesar das adversidades, o Corinthians conseguiu sair com a vitória, mas as condições do gramado certamente influenciaram o desempenho de ambas as equipes. O Emiliano Dias, mano, criticou muito aí as condições aí do jogo lá em Campinas, né? Falou que é um absurdo um futebol ocorrer assim, naquele lugar, né? Que o Corinthians tentou adiar o jogo, né? Não conseguiu. Sim. O Corinthians tentou todas as formas de adiar o jogo. Ele falou que é um absurdo, que isso aí não dá pra ter o espetáculo de futebol jogando naquele lugar, né? Que foi horrível, que ele tava orgulhoso do time, que jogou feio, mas ganhou, né? É o que eles podiam fazer. Que eles tentaram todo o tempo, que ele falou que era impraticável o futebol. E o Corinthians entrou pra jogar feio mesmo e tentar conseguir os pontos ali. Mas feio, ele joga todo dia. Depende do gramado. Você não tá vendo o jogo do Corinthians, velho. Você não tá vendo o jogo do Corinthians. Eu vi, inclusive. Foi no último domingo. Foi no último domingo, eu vi. O Corinthians tá sendo prejudicado, e eu não sei até que ponto, que isso não é estratégia do adversário. Por exemplo, entupir o ralo pra subir a água, sabe? Transbordar a água dentro do estádio, seu doido. E prejudicar o futebol do Corinthians. Mas tava chovendo. Mas é que tá. É impressionante, por mais que tenha chovido, eu acho muita coincidência o Corinthians ter que jogar polo aquático em 2 jogos seguidos. Acho muita coincidência. Mas então não joga em relação a Então não joga em janeiro, daquele pajé que faz negócio de chuva lá, que tinha nos eventos. Sei lá. Que tinha um cara que você pagavam pra ele fazer chover.
Nem sei. Mas com relação ao jogo de ontem, cara, não dava pra jogar diferente do que jogou, igual no Morumbi também, quando começou o jogo. Porque no Morumbi, quando a água começou a melhorar, Sombra, a drenagem começou a escoar melhor, foi por volta de 30 minutos do primeiro tempo. Ontem o jogo Corinthians e Ponte Preta, cara, o gramado da Ponte já não é exuberante e seco. Imagina então molhado, do jeito que tava. É uma situação, cara, que o campo inteiro tava pesado durante praticamente os 2 tempos. Então é muito difícil a gente fazer alguma análise crítica a respeito de algo quando a gente vê um gramado daquele. É claro que o ideal seria adiar a partida. Só que graças ao calendário inflado que o Brasil tem em todos os sentidos, é impossível, cara. É impossível você conseguir fazer isso daí. Por exemplo, o Corinthians, Sombra, ele jogou ontem. Ontem foi o quê? Foi quarta, né? Quarta. Tô meio perdido. Mas o Corinthians ele vai pegar na segunda-feira. Pega já no sábado no Noroeste e na segunda-feira ele pega o Novo Horizontino. Como é que você vai adiar, por exemplo, uma partida como essa e tentar jogar lá pra frente? Não tem como, cara. Não tem como. Mas os caras estão ligando o F, hein, mano? Mas, olha, Vieira, não tem gramado como. Ontem, cara. Mas, velho, não tem como você retardar essa partida para que ela ocorresse hoje ou tentar ocorrer num outro dia mais pra frente, porque não tem data. Lembrando que o Corinthians ele vai ter 4 jogos, Motinha, antes mesmo de começar a Libertadores. 4, eu tô sendo otimista, pensando que ele vai passar já do time venezuelano para pegar o outro time aí na terceira fase, que tem talvez uma grande possibilidade de ser o Barcelona de Guayaquil. Então o Corinthians tá falando de 4 jogos a mais, comparado com o Palmeiras e São Paulo, por exemplo, que vão estar descansando, esperando a fase de grupos. Então, cara, o Corinthians ele tem um ano hoje pela frente, turbinado de jogos. Não tem muito o que fazer. Nossa, então, existe. Estou muito comovido. Não, a questão não é estar comovido. Mas, ô Motinha, não tem o que fazer, cara. Infelizmente, eu acho que o estadual deveria ter menos datas. O Corinthians está tentando fazer menos datas no estadual, colocando times alternativos. O Corinthians está dosando principalmente aí, a presença de alguns titulares que requerem um pouco mais de cuidado, para que eles não joguem tanto. Ontem mesmo o Depay foi preservado na partida, justamente para não ter realmente aí a condição de estar jogando num campo pesado desse. Um jogo aí cheio de jagunço do outro lado, que a Ponte Preta, quando precisa abrir a caixa de ferramenta, também abre. Então o Corinthians, ele nitidamente, através aí do Ramon Dias e do Emiliano, os caras estão tentando aí preservar ao máximo a equipe titular e colocar em jogos pontuais para ganhar um ritmo de jogo também. Mas o Campeonato Paulista pro Corinthians vai ser esse laboratório aí, Motinha. Time misto, praticamente até o mata-mata. Mas tá sim, viu, mano? O São Paulo também tem feito, Palmeiras também, senão não vai aguentar, cara. Vai chegar em outubro aí, não vai ter, os caras vão estar com a língua de fora. Em julho que já começa 2, 3 campeonatos ao mesmo tempo. Não, e o Corinthians com esse agravante, né? De 4 jogos a mais do que vocês ainda pra fazer essa disputa aí de viagem e tudo mais, enfim. E aí, por exemplo, o jogo do Paulista... só falar uma coisa, mano. Não, complementa aí. O jogo do Paulista, por exemplo, o Corinthians tem mais 2 desfalques, né? O José Martinez, que foi expulso, né? E o Alex Santana. O cara chama José Martínez. Ele largou o José Martinez. Diga aí, Motinha, complementa aí. Mota tá bravo. Não vai. E o Alex Santana que levou o 3º amarelo aí, então não vou poder jogar contra o Noroeste. O que vocês acharam dessas atualizações? Como vocês acham que o time deve se preparar para superar os desfalques na próxima partida? E sobre as condições dos gramados? Vocês acreditam que a partida devia ter sido adiada? Deixem suas opiniões nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e compartilhe esse vídeo com outros corintianos. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!